Lucas 8, versículo 4 em diante. Aleluias. Versículo 4 em diante. Porque a palavra de Deus nos vai acrescentar esta noite. Aleluias. Para a honra e glória do seu nome. Aleluias. Eu vou estar atento, porque essa palavra, essa parábola, através dessa palavra, ela tem tudo a ver conosco. Só que nós temos que ver onde nós nos colocamos nessa parábola, nas comparações que Jesus vai fazer. Onde que nós vamos estar inserido aqui? Nós conhecemos, nós vamos ouvir e sabemos onde nós estamos inseridos. E, na verdade, o Senhor, Ele, quando contou essa parábola, eles ouviram, muitos ouviram. E cada um que estava atento ao que Jesus estava falando, observou tudo e as respostas que Ele deu. Então, quando o Senhor falar conosco e nos dar a resposta com a Tua palavra, através de algo, em comparação com as parábolas, a gente entende, dá para entender. E o que nós temos que entender é em nós mesmos, não nos outros, mas em nós mesmos. Amém? Aleluia. E quando Deus explica algo, nos dá a oportunidade, se for preciso de algo acrescentar ou mudar, a gente atento ao que está falando, Ele nos está dando justamente essa oportunidade. E hoje ouvimos muito essa palavra, mas hoje Ele está novamente aqui, sendo mencionado através desta palavra, que são dos seus próprios lábios, quando Ele esteve aqui na terra. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: tudo é para a glória dele, não só do Espírito Santo, e no poder que é no nome de Jesus Cristo. Diz assim o 8:4: ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, diz por meio de parábolas. Aleluia. E ele começou a contar uma parábola. Observe que juntou uma grande multidão e veio com gente de todas as cidades. Imagine como não ficou cheio. Jesus começou a contar algo tremendo que ia alcançar todos que ali estavam. Não importa o tamanho dessa multidão, a quantidade, mas o que ele vai se referir, tu observa que atingiu todos que ali estavam. Não tem como não ter atingido, porque o Senhor, quando ele ministrava, não importa se era para 1 ou para 2.000, 4.000, quando ele ministrava, o que ele ministrava alcançava a todos. E cada um entendendo cada ponto ali que fosse crucial para cada um de si, pegava para ele. Cara, a gente pode pegar se quiser, como foi falado aqui, o obreiro Nando, né? Às vezes Deus está falando, a gente não quer receber, mas aquilo é bom para nós. Deus vai dar, recebe quem quiser, mas ele não deixou de dar o que era necessário. Amém? Então vamos observar só o 5. Um semeador, olha explicando, depois tem a explicação. Um semeador saiu a semear. A sua semente, quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e nascida secou porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Outras caiu em boa terra, e nascida produziu frutos a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E o que nós estamos fazendo aqui? Ouvindo. Lá ele falou: quem tem ouvido, ouça. O que ele quis dizer? Todo mundo lá não tinha ouvido? Tinha. Mas quem quer dar atenção, que dê atenção ao que Deus fala. Porque nós ouvimos, agora dar crédito ao que Deus fala é diferente. Então ele falou: quem tem ouvido, ouça. Mas todos tinham ouvido. Ele falou: ouça o que eu vou falar, ou seja, dê atenção ao que eu vou falar, observe o que eu vou falar. E é o que nós estamos fazendo agora, observando o que Deus está falando através da sua palavra. Olha só como é tão interessante. O 10, o 9. Os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola.
Quer dizer, os discípulos ainda também não tinham entendido bem. Observa que os discípulos estavam aprendendo de quem? Do Senhor, dele próprio. Mas eles não estavam entendendo certas coisas. Sabe quando você não entende algumas coisas que Deus quer que tu faça? É normal. Não é anormal. Mas se tu continuar com ele, tu vai entender o que ele quer na tua vida. Os discípulos, muitas coisas não entenderam, mas na caminhada junto começou a entender. Sabe por quê? Deus vai te dando a direção, Deus vai mostrando, na caminhada ele vai mostrando. Nós não podemos sair da presença dele. Nós não podemos deixar de caminhar com ele, na direção que ele nos dá através da sua palavra. Aleluia, da forma que ele quer conosco. Aleluia. E diz assim, ó, o 10. Ele lhes disse. Aí Jesus respondeu: a vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é a parábola. Aí Jesus começou a explicar. A semente é a palavra de quem? De Deus. Você já observou, toda vez que tu menciona para alguém a palavra de Deus, você está semeando essa semente que é a palavra de Deus. E observa bem, quando você semeia a palavra de Deus e ela cai como semente, ela vai cair em pessoas diferenciadas uma da outra, não cai? Umas pensam de um jeito, outras pensam de outro jeito, então vai variando, mas o semeador saiu semeando. A Bíblia fala que quando se semeia, tu não sabe qual delas vai brotar. Mas se você não semear nada, nenhuma brota. Mas se semear, alguma vai brotar. Pode ser que muitas não brotem, mas outras vão brotar. Na nossa vida brotou essa semente que veio. Na vida de outros talvez não tenha brotado, deve ter passado e a semente não brotou. Então nós vemos aqui, aleluias, que Jesus começou dizendo algo tremendo. Aleluias. E a semente é a palavra de Deus. Então nós sabemos como é importante que essa semente continue caindo sobre nós. Mas o efeito dessa semente, ela tem que ter um efeito final de dar frutos. Frutos de quê? Do Espírito. Essa semente, se a terra for boa, ela vai dar boa semente. Se a terra for ruim, já viu quando você planta alguma coisa em um lugar e a terra não é boa, não morre? Não vai à frente. Agora, quando a terra é boa, pega rapidinho pega. Agora, tem um processo que acontece quando ela cai. Por quê? Ela pode brotar, pode acontecer várias coisas, mas vai depender de como está essa semente onde ela caiu. Essa semente caiu na minha vida, caiu na de vocês, caiu da pastora, caiu de muita gente aí fora. Mas vamos observar, e agora? A semente boa caiu, e agora? O que vai acontecer com essa semente que é a palavra de Deus na vida daqueles que já receberam? Que muitas sementes ainda vão cair na vida de outros. Aí tem a diferença daqueles que a semente já caiu. E a gente vê muitas coisas acontecer fora de sementes que brotaram depois. O que aconteceu? Foi cortado, saiu, igual não deu o fruto que tinha que dar na época, igual aquela figueira, então morreu. Porque a semente de Deus na nossa vida tem um objetivo. Mas Jesus explicou, cuidado que muitas coisas podem acontecer. Mesmo quando nós recebemos de Deus, muitas coisas podem acontecer. E onde é que estamos nós nessa situação ao qual Jesus falou que aconteceria? Talvez qual dessas aconteceu na nossa vida? Será que foi a melhor ou foi a pior? Ou a gente tem que ter cuidado para não acontecer o que aconteceu a outros, porque a parábola foi contada há muitos anos atrás. Muitos lá ouviram. Aconteceu algo na vida deles. Na nossa vida também acontece. E vai acontecer. Vamos observar agora. Aleluias. 8:12. Lucas 8:12. Os que estão à beira do caminho, aleluia, ele vai dizendo onde as sementes caíram. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Você vê que se não crer, não tem como ser salvo. Agora observa.
Olha bem. Aleluia. Os que estão à beira do caminho também receberam a palavra. São os que ouviram a palavra. Só que tem uma coisa, depois logo em seguida vem o diabo e tira-lhes do coração. Você sabe que muitas das vezes você recebe em algum lugar, ou nós, ou alguma pessoa recebe a palavra de Deus, fica feliz da vida, fica super atento ali àquele momento. Mas quando ela sai, o diabo consegue tirar, de uma forma ele consegue roubar o que ela recebeu de Deus. Você lembra quando eu falo assim, saiu da igreja, cuidado ali fora que o diabo pode roubar? Eu falo aqui várias vezes, falei, né? Cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que está insinuando lá fora, que o diabo está doido para roubar. O que é bom, a pessoa chega em casa, não tem mais o que Deus, o diabo já rouba ali fora. Chega em casa, já não tem mais o que Deus deu. Porque o diabo é astuto. O diabo, ele é astuto. E aqui diz, caiu à beira do caminho. Aleluias. Nós temos que observar, porque essa parábola vai servir para nós, como serviu lá no passado para eles, serve hoje, vai servir sempre, até aquele grande dia, e tudo que se passar, ela sempre vai ser viva e eficaz, a palavra de Deus. Então, nós vemos que ouviu. Agora, por que o diabo ele vem e tira-lhes do coração a palavra? Para que não se salve o quê? Crendo. Porque se ele rouba, você é capaz de deixar de crer que aquilo que você estava acreditando, aquilo que estava recebendo de bom, ele roubou, você não tem mais. E aquilo que tu recebe de Deus é para você crer. Se ele roubou o que é para você crer, por isso que o diabo rouba as coisas, para que a pessoa não se salve crendo. Não tem como. Só se salva crendo em Jesus. Só se salva crendo na direção que Deus tem nos dado. Não existe outra direção, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Diz assim, o 13. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E na hora da aprovação se desviam. Já viu quando as pessoas desviam para Deus que na hora da aprovação? Não adiantou nada, não, Deus não fez nada. Começa a fé, vai sendo. Por quê? Porque, como explica aqui, porque estão sob a pedra. Mas ouve. Ou seja, muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus. Muitos ainda vão ouvir a palavra de Deus. Mas tem situações que vai fazer a diferença daquele que ouve para o outro que ouve, para os outros que vão ouvir. Existe uma diferença muito grande e ela pode acontecer na vida de qualquer um. Porque Jesus pôs isso aqui nessa parábola dizendo que isso são as pessoas. Que pode acontecer. Quando nós ouvimos, nós temos a oportunidade de se posicionar diferente no que é preciso se posicionar diferente. Porque quando nós temos o fôlego de vida, nós temos aqui, estamos ouvindo, nós estamos tendo a oportunidade. Quem já pereceu, quem já foi estar aguardando aquele dia, não tem mais como fazer nada. Mas nós hoje temos que ter uma oportunidade, como muitos tiveram oportunidade lá. E muitos perderam a oportunidade. Nós não devemos perder a oportunidade que não nos dá, porque um dia o tempo acaba, um dia o tempo passa. E nós temos que estar atentos ao que Deus tem falado para nós, porque Deus se preocupa conosco. Ele é um Pai zeloso, um Pai cuidadoso. Ele quer que ninguém se perca. Mas a direção de não se perder, Ele nos dá. Se a gente não estiver atento, a gente pode perder o que tanto Ele tem para nós, ou até o que Ele fez para nós, se nós merecermos. Aleluias! Diz assim, o 14. O que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com o quê? Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E seus frutos não chegam a amadurecer. Olha só como é que o Senhor expôs essa parábola e elas, na explicação, ela fala com todos, ele não falou só para ter, todos que ouviram, não tinha como dizer, não serviu para mim, porque serviu para todos.
Jesus já ia mais pregar algo para a multidão que não servisse para todos. Tudo que ele fala, com certeza, todos que estão ouvindo, a parábola, a palavra vai servir. A forma como vai receber é que é diferente. Mas o intuito dele é o mesmo para todos. Aleluia, através da sua palavra. Aleluia. Caiu entre espinhos, mas brotou. Caiu em lugar difícil. Lugar de pessoas que estavam em situações difíceis, mas brotou. Porque mesmo no lugar difícil, deram ouvido à palavra de Deus. Aleluia, deram ouvido. Aleluia. Mas com o passar dos dias, são sufocados com os cuidados. Aleluia. Riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Por quê? Olha só. Brotou. Você sabe que uma planta entre espinhos é difícil de desenvolver, não é? Porque sufoca. Mas o que são esses espinhos que ele está falando? As coisas da vida. Riqueza. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. Aleluia. Vamos observar. Os deleites da vida. Não atrapalha? Atrapalha. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Por quê? Porque tem tantas coisas ali que foram inseridas, que a pessoa ficou, sabe? É como se botasse, tinha uma coisa boa, mas começou a entrar coisas que não seriam boas para aquele resultado. E se a gente botar, por isso que fala, em primeiro lugar, o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Recebeu, mas está entrando, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo, mas eu quero isso. Os cuidados da vida, ou seja, tudo aí de fora está querendo. E como vai o que está de bom brotar se está sufocado? Por isso que eles usam o espinheiro. Uma planta poderia nascer, mas no meio fica difícil. Então a gente tem que dar o jeito de quê? Dos cuidados, deixar de fora, para que possa ir em você e nós crescer essa planta, essa semente brotar do jeito de quem quer. O mundo ou Deus? Deus. Aí sim. Aí vai acontecer isso aqui, ó, no 15. O que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, retém no coração que honesto e bom, e dá fruto com perseverança. Olha só como a palavra de Deus. Por isso que às vezes a palavra de Deus cai em alguém e você vê que não vai para frente de jeito nenhum. Tem gente que vai para frente. Agora também é tão tremendo que quando a palavra cai, essa semente para brotar, ela tem que ter os cuidados para que ela consiga germinar e chegar ao ponto que Deus quer. Existe um ponto que Deus quer na nossa vida. E muitas das vezes esse ponto que Deus quer na nossa vida, às vezes a gente não entende. E às vezes a gente atrapalha o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós temos que ter o cuidado, porque ele fala, ó, o que caiu em boa terra, ou seja, caiu ali no lugar excelente para que acontecesse o que Deus queria. Mas o que aconteceu? Essa boa terra não tinha os espinhos, né? Tem umas que falam a respeito quando cai nas pedras, a pedra em cima costuma ter um pouquinho de areia, né? Quando chove, ali nasce, mas só tem um detalhe: tem raiz? Não tem como a raiz firmar. Se a gente vê o outro lado, vai explicar, não tem como a raiz, aquilo ali é fácil de morrer, porque vem o sol, vem isso, e ela não tem muita raiz. Por isso o crente que não tem raiz, que não é aprofundado nas coisas de Deus, se vier um temporal, uma dificuldade, ele perece. Ele não suporta, não tem como suportar, porque ele não se preparou para aquilo, ele não recebeu de Deus o que Deus deu, ou não deu valor, porque todos ouviram a palavra de Deus, todos receberam um pouco de Deus, só que teve a diferenciação de pessoa para pessoas. Mas muitos ouviram e continuam ouvindo a palavra de Deus. Só que é necessário que a gente entenda que isso pode acontecer, mas Deus dá oportunidade, Deus dá os meios para que a gente possa vencer essa batalha. Porque a nossa vida é uma batalha.
Uma planta para crescer, pensa que na batalha não quer uma batalha, tem umas que nem conseguem, o sol vem, mata e seca, não acontece? O natural já luta. Imagine, a gente também tem que lutar para essa semente espiritual brotar em nós e fazer a diferença. A diferença que tem que fazer de uma boa árvore são os seus bons frutos. É necessário, porque a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. E Deus, Ele não nos prepara para dar maus frutos, não dá fruto. Ele sempre vai nos preparar para dar fruto do Espírito. Aleluias. Deus quer ver algo na nossa vida que faça a diferença daquele que não tem Ele na vida. Se a gente não fizer a diferença de quem tem o Espírito Santo, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com aquele que não tem, alguma coisa está errada. Não é com aquele que não tem, não, é com aquele que diz que tem. Não é o que não tem, não tem, mas como você tem e está igual. Nós temos que olhar para nós, não para a vida dos outros, a não ser que for para ajudar. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa salvação, cada um. Deus, Ele tem preparado algo tremendo, porque Ele quer fazer a diferença, e a salvação ela é individual. Ninguém depende de ninguém para ser salvo, ninguém depende nem de si mesmo para ser salvo, nós dependemos de quem? Jesus Cristo. O homem pode se salvar? Não, mas quem pode salvar o homem? Jesus. O homem tem que entender que ele sozinho não se salva, mas Jesus pode salvar ele. Mas ele tem que ter a posição com o Senhor. Aleluias. E ele não vai deixar você enganado. Entenda, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, é a direção onde você aprende a verdade e onde te dá vida. E vida em abundância. Nós temos que estar atento ao que Deus tem falado. Nós temos que estar atento. Por quê? Porque o inimigo quer tirar essa direção, quer tirar essa certeza. Ele quer confundir a tua mente. Deus não trabalha em dúvida. Deus, Ele falou, está falado. O inimigo que bota dúvida, bota isso. E pior, ele quer botar dúvida nas coisas que você já tinha certeza a respeito do seu Deus. E por causa de certas coisas você começa a botar dúvida. Não deixa ninguém botar dúvida e não deixa a dúvida entrar em você, porque Ele é o Senhor da glória e está determinado. Se a tua vida é dele, Ele é a tua vida. Não tenha dúvida do que Deus tem para cada um de nós. Nós não podemos ter dúvida, porque a circunstância traz dúvida, mas nós temos que repelir essa dúvida quando vem de encontro a tua fé em Cristo Jesus. Quando vem de encontro a tua direção que tu está seguindo, não importa se ele tem lama, o que tem, se tem fogo, se tem leão, o importante é que o caminho é esse. Ele te dá livramento no caminho. Você que não pode sair. Você não pode sair do caminho. Tu vê que se Sadraque, Mesaque e Abednego quisesse sair do caminho, ele adorava aquela estátua. Ele se prostrava, mas ele saiu do caminho e foi para onde? Na fornalha. Mas ele saiu do caminho. E quem foi lá salvar eles? O Senhor. Ele não saiu do caminho na hora do perigo. Daniel saiu do caminho no lugar do perigo? Não saiu. Pediu? Não. Observe que Deus está fazendo um povo forte e valente. Porque vai lutar mesmo. A luta ela é atinhosa. Mas a nossa força para vencer não vem de nós. Ela vem de quem? Do Senhor. A gente só vence com a força dele, não adianta, pode fazer malhação, seja o que for, lutar, não adianta nada. Se Deus não nos der vitória, não pensa que você vai alcançar um dia, tu é derrotado. Mas se Deus te prevalecer a vitória na tua vida, passa o que passar, você vai ser vitorioso. E o nome dele vai ser glorificado. Não importa a situação, importa que ele é Deus. É isso que Deus faz, né? Por isso que fala, aquele que crê será salvo, mas os que não crê já está condenado, porque não crê no unigênito do Pai, do Senhor, não crê em Jesus. Quem não crê em Jesus Cristo não tem como vencer nada, vai passar para a derrota, e a gente passa por luta, mas passa para a vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Então essa expressão da palavra de Deus, através dessa parábola, falou com todos nós e continua falando. Olha como o Senhor renova a palavra dele a cada dia. Algo que já foi ministrado há tanto, quando ele andou aqui na terra.
é muito tempo e ela ainda é viva e eficaz e tem poder. Porque o que é dele não passa, não volta vazia para ele. Se ele falou que não importa ano, se milênio, não importa, vai se cumprir, porque veio do único verdadeiro Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos que ter essa certeza dentro de nós, porque os dias estão ficando mais difíceis. Observe que muitos que vivem essa verdade e está se conformando com quem? Com o mundo. Está tão assim e obrigando que muitos estão se conformando, mas a palavra diz: não vos conformeis com este mundo. Não se conforma. Se está acontecendo alguma coisa, que tu vê como a palavra te mostrou a tua posição, não importa se é lei, se é isso, aquilo, se está fora, não se conforma. Você às vezes não pode fazer nada, mas uma coisa você pode: não se conformar. Porque quando tu aceita, tu compartilha. Tem que ter o cuidado, porque está fazendo isso. Até às vezes está querendo obrigar você a aceitar coisas totalmente diferentes da realidade das coisas, como foram feitas e foram criadas. E a Bíblia, há tanto tempo falou: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. O que não renova é o quê? A palavra de Deus. Se a gente não conhecesse a palavra de Deus, a gente não estaria aqui. Só que nós temos que prosseguir em conhecer. Não devemos parar e achar que já está o suficiente, que não está. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Aleluias. E ela vai fazer a diferença na nossa vida, como está fazendo. E o propósito dela vai se cumprir na nossa vida, sim. Quer quem diga não, quer que não acredite. O importante é você acreditar. É você crer que o que está escrito aqui é ter um respeito. Você vai viver e vai vencer para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. E vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Glorificado, bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Quem acredita que ele se faz presente pela onipresença, dá um glória bem alto aí. Glória a Deus. Mais alto. Glória a Deus. Mais alto. Glória a Deus. Aleluias. Assim. Fala com fé, não tenha dúvida não. Fala, glória a Deus, porque ele é digno de toda a glória. Amém? Só em nós estarmos aqui, glorificamos o nome do Senhor. Amém? Feche os olhos, coloca a mão sobre o peito e presta bem atenção. Se alguém está com algum tipo de dor e possa colocar a mão, coloca. Se é na cabeça, se é no ombro, eu não sei, onde puder colocar. Onde não puder, coloca sobre o peito. Nós vamos estar orando. Jesus pregava, mas Jesus também curava. Jesus dava o refrigério, Jesus libertava, Jesus fazia tudo o que era necessário. Aleluia. E a onipresença está neste lugar. Então receba aí, em nome de Jesus. Primeiro eu vou orar por vocês, depois eu vou orar pelos seus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está a igreja reunida aqui em teu nome. Agradecemos ao Senhor por esse momento sublime, Pai, ao qual nós estamos aqui, Deus meu Pai, diante de Ti. E o Senhor tem nos direcionado com a Tua palavra, o Senhor tem nos direcionado, meu Deus e meu Pai, com o Seu ensinamento, e precisamos aprender. Deus, mas o Teu Filho também, quando veio, além de ensinar, também curava, Deus, também libertava. E Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre as nossas vidas, Deus. Deus, meu Pai, este poder que emana do Teu Filho para a glória do Teu nome. Por isso, Deus e Pai, o Senhor que conhece cada um aqui, o Senhor sabe o que é necessário, o que é preciso. Eu peço que o Senhor venha tocar da cabeça à planta dos pés. Deus, porque não há nada ao qual o Senhor não possa fazer, porque tudo Tu fizeste e formaste, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Pai. Tem coisas que nós sabemos que nós precisamos, mas tem coisas que o Senhor sabe que nós precisamos e nós nem sabemos. Às vezes a doença é que nós sabemos, a doença é que nós não sabemos. Nós louvamos e estamos diante daquele que sabe o que nós temos, o que nós precisamos.
Porque todas as coisas só sabe o Senhor ver. Deus, em nome de Jesus, Pai, que cada mão dessa aí, Deus, meu Pai, seja liberado virtude do Senhor. Libera a virtude primeiro, Deus, nas mãos, Deus. Que a mão nossa venha ser preenchida com essa virtude. E agora, Deus, manifesta o poder da glória, que a virtude da mão vai para de encontro ao mal, seja a dor, seja a pressão alta, seja a pressão baixa, seja a infecção, seja a inflamação, Deus, seja o cisto, seja o caroço. Deus, o mal, Deus, não pode suportar o poder da glória, porque a tua unção, Deus, meu Pai, quando é liberada, Deus, a virtude, Pai, o poder da oração em teu nome, Pai, o mal, Deus, seja ele qual for, ainda que seja algo natural, ainda que seja algo espiritual, Deus, o poder pertence ao Senhor. Então, Deus e Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro-te dor, vai saindo, vai caindo por terra. Infecção vai sendo desfeita, onde quer que esteja, no órgão, nos ossos, Deus, nas juntas. Deus vai desfazendo, Deus, porque o Senhor tem o poder. Essa manifestação do poder que é o nome de Jesus é que desfaz esse mal, e é o que nós cremos, é o que nós esperamos, porque Deus, o médico, Deus é limitado, o homem, mas para ti, Deus, não é impossível. Por isso toca, Deus, toca nessa hora, em nome de Jesus, onde eu